Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje, olha, a gente vai mergulhar num material fascinante. Pois é, um texto que mexe com a imaginação, né? O livro de Enoch. Exato. Aquele livro antigo, sabe? Que ficou meio perdido aqui para o Ocidente por quase 2000 anos, e aí, de repente, no século XVIII, ele reaparece. É como uma janela, né? Para um mundo, talvez pré-diluviano, como você falou. Totalmente. E para nossa conversa hoje, a gente está se baseando numa fonte bem específica, certo? Isso. É uma tradução para português do Carlos B. Fagundes. Ele se baseou numa versão do Andy McCracken, que, por sua vez, usou a tradução acadêmica do Michael Knibb, lá do texto etíope. Então temos o PDF dessa versão, com introdução, notas, tudo. Exatamente. Nossa ideia aqui é explorar o que essa fonte nos apresenta. As histórias, os personagens, Enoque, os vigilantes, anjos caídos, Noé. E tentar entender o contexto que esse documento específico desenha pra gente, né? Extrair as ideias principais dali. É um desafio interessante, porque a própria fonte já começa falando do Enoque, né? Figura bíblica, pai de Matusalém, avô do Noé, aquele que Gênesis diz que andou com Deus. Sim, mas esse livro, ele dá um papel muito maior para Enoque, né? Bem maior. E a introdução do McCracken, que está nessa nossa fonte, ela vai além. Sugere que o livro é antiquíssimo. Tipo quanto? Ele joga lá para trás. Talvez 9000 a.C., pré-dilúvio, região da Suméria. O que é, bom, é bem mais antigo do que a maioria dos especialistas pensam. Nossa, muito mais antigo. E como um texto desses teria sobrevivido tanto tempo? Segundo essa versão. Ah, a seção História no PDF conta uma jornada, olha, é fascinante. Embora seja especulativa, claro. Conta aí. Sugere que o original, talvez em hebraico, saiu de Jerusalém lá no século 7 a.C., na época do rei Manassés, por causa de perseguição religiosa. Faz sentido, perseguição sempre espalha ideias e textos. Pois é. E refugiados teriam levado textos sagrados à fonte, até menciona a possibilidade da Arca da Aliança, primeiro para o Egito, depois para a Etiópia, lá na região do Lago Tana. Etiópia? Por isso a versão etíope é tão importante, né? Exato. Lá teria sido guardado pelos Falachas, a comunidade judaica etíope, e eventualmente traduzido para o Ge'ez, a língua litúrgica deles. Essa é a história que a fonte conta. Que é bem diferente da visão acadêmica mais comum, né? A própria fonte menciona isso. Menciona. A visão mais aceita é que foi escrito bem depois, ali entre 300 e 200 a.C., por alguém que a gente nem sabe quem foi. E o McCracken, o editor dessa versão que a gente está usando, ele discorda disso nas notas. Discorda. Ele aponta para o conteúdo do livro, que ele acha muito particular para a época, e também para umas profecias que ele considera muito precisas para terem sido escritas só em 200 anos antes de Cristo. Entendi. Então, já na nossa fonte, a gente tem essa tensão, né? Entre a história contada ali e a visão acadêmica. Exato. E sobre o texto em si, o McCracken acha que está em bom estado geral, sabe? Coerente, quase completo. Mas ele mexe em alguma coisa? Ele diz que fez edições mínimas. Pontuação, clareza, separou céu com C maiúsculo de céu com C minúsculo, essas coisas. E ele levanta a suspeita que os capítulos sobre Matusalém e Noé talvez sejam de outros autores. Interessante. Mas vamos pro filé mignon, né? A história que mais chama atenção. Os vigilantes, as sentinelas, os anjos caídos. Quem são eles, segundo essa versão? Ah, sim. Aqui a coisa fica central. A narrativa é muito parecida com a de Gênesis 6, né? A seção rebeldes entre as sentinelas fala de 200 filhos dos céus. Anjos, né? Isso, anjos. Liderados por um tal de Semiasa, que olharam para a terra, cobiçaram as mulheres humanas. O clássico anjos caídos. Exato. Aí eles descem no Monte Hermon, e a nota 6.6 no texto diz que Hermon significa maldições, o que é sugestivo. Com certeza. Fazem um pacto lá, um juramento, e cada um pega suas esposas. O texto lista outros líderes também, tipo Azazel, Cocabiel. E o McCracken, na introdução, ele até descreve esses vigilantes de um jeito meio diferente, né? Ele joga uma ideia de que talvez fossem um povo com uma cultura avançada, sabe? Loiros, que o povo do Enoque via como anjos. Uma interpretação particular dele. Bem particular.
E as consequências dessa união proibida? O que o texto diz? Catastróficas. Nascem gigantes. O texto menciona uma altura de 3.000 côvados. Gigantes mesmo. Mas o McCracken sugere na nota que talvez côvado aí signifique algo como poderosos, saudáveis, não só a altura física. Mas, de qualquer forma, eram seres problemáticos. Como assim? Eles consomem tudo que os humanos produziam, depois se voltam contra os próprios humanos para devorá-los. O texto fala até em canibalismo entre eles, beber sangue, pecam contra animais. É um caos. Nossa, pesado. E além dessa violência toda, tem a questão do conhecimento, né? O conhecimento proibido. Isso é muito interessante. O tipo de coisa que eles ensinam e que o livro classifica como proibido. Por exemplo, Azazel ensina a fazer armas, espadas, escudos, ensina a fazer ornamentos, usar cosméticos, tingir tecidos. coisas de civilização, basicamente. Metalurgia, estética. Exato. Outros ensinam encantamentos, cortar raízes para magia, astrologia, interpretar sinais no céu, a influência da lua. Coisas que, para a visão desse livro, eram segredos que não deveriam ser revelados. E o resultado disso tudo? O mundo mudou, diz o texto. Muita impiedade, fornicação, as pessoas se perderam, muita corrupção. Basicamente, esse conhecimento avançado trouxe a desgraça. E como o céu, o divino, reage a esse pandemônio todo? Bom, os anjos bons, digamos assim, Miguel, Gabriel, Suriel, Uriel, eles observam lá de cima toda a violência, o sangue derramado, a terra gritando. A terra grita? É o que o texto diz. As almas dos que morreram clamam. E esses anjos levam a queixa ao Altíssimo. E a resposta? Vem julgamento. Vem, e bem detalhado. Tá na seção O Altíssimo das Sentinelas fala. Primeiro, avisar o filho de Lameque. Noé. Exato. Avisar Noé do dilúvio e dizer para ele como escapar. Depois, punir os responsáveis. Azazel tem que ser amarrado por Rafael e jogado na escuridão, num deserto chamado Dudael, coberto de pedra até o dia do julgamento. Preso para sempre, basicamente. Até o julgamento final no fogo, diz o texto. E os filhos dos vigilantes com as humanas, os gigantes. Gabriel tem que fazer eles lutarem entre si até se destruírem. Não vão ter vida longa. Que coisa! E o Semiasa, o líder? Ele e os outros que se juntaram às mulheres vão ser presos debaixo da terra por 70 gerações, segundo a ordem dada a Miguel. Só depois vem o julgamento final no abismo de fogo. E aí sim, vem a promessa de restaurar a terra. Uau! É um plano bem drástico. E o Enoque? Onde ele entra nisso tudo? Ele não era só um cara que andou com Deus? Nesse livro, ele é muito mais. O texto diz que os santos vigilantes o abordaram enquanto ele orava e o nomearam escriba da retidão. E escriba da retidão, qual a função dele? Levar a mensagem do julgamento para os anjos caídos, aqueles vigilantes dos céus que abandonaram o lugar deles. Ele vira o mensageiro da má notícia. E como os anjos caídos reagem quando o Enoque chega com essa mensagem? Medo, tremor, ficam apavorados e pedem para ele: Enoque, escreve um pedido de perdão para a gente. Leva lá para o Altíssimo. E ele faz isso? Faz. Escreve a petição, vai até um lugar chamado Águas de Dan. Uma nota sugere que talvez seja o Lago Van, na Turquia atual. Lê a petição em voz alta, adormece e aí tem uma visão. Uma visão que traz a resposta. E que visão? As notas do McCracken até levantam a possibilidade de ser, tipo, um veículo voador, né? A descrição é muito vívida. Ele diz que nuvens e névoa o chamam, ventos o levam para o céu. Ele se aproxima de uma parede feita de pedras de gelo, mas cercada de fogo. Entra numa casa grande feita desse mesmo material, quente como fogo, fria como gelo. Que paradoxo. Pois é. E dentro dessa tem outra casa ainda maior, toda de fogo. E lá dentro, um trono que parece gelo, mas com rios de fogo saindo de baixo. É de lá que ele ouve a voz do grande Inglória. Incrível a descrição.
E qual a mensagem final, a resposta à petição dos anjos? Tá no tal livro da censura, né? Exato. E a resposta é: não, sem perdão, sem paz para eles. Vão ficar presos na terra para sempre e vão ver os próprios filhos sendo destruídos. Duro. Muito. O texto critica pesado. Vocês eram espirituais, santos, tinham vida eterna, aí foram se contaminar com mulheres, com carne e sangue, geraram filhos mortais. E esses filhos, gigantes, aliás, vão virar espíritos malignos na terra depois que morrerem. Espíritos malignos. Origem dos demônios, talvez, nessa visão. É uma interpretação possível dentro desse texto, sim. E a crítica continua. Vocês revelaram segredos antes da hora, segredos que nem eram tão importantes assim, antes mesmo de completarem a própria educação celestial. Entendi. Quer dizer, além de mensageiro, o Enoque também teve umas viagens, umas experiências bem fora do comum, né? O texto fala dele passando tempo com os vigilantes. Sim. As sessões seguintes detalham mais visões e jornadas dele. Ele vê lugares incríveis, muito simbólicos. O lugar onde os próprios vigilantes ficavam, parecendo fogo ardente, mas podendo tomar forma humana. Que mais? Ele vê onde a tempestade se forma, montanhas altíssimas que tocam o céu. Lugares cheios de luz, trovão, arco de fogo, flechas. A água da vida, o fogo do oeste, um rio de fogo que deságua no mar. Vê onde ficam guardados os ventos, a pedra de esquina da terra. É uma cosmologia bem particular. E tem umas montanhas especiais, não tem? De pedras preciosas e lugares de punição. Tem sim. 7 montanhas de pedras preciosas. Cada uma de um tipo, jacinto, pérola, pedra vermelha, e a do meio mais alta, como trono de Deus, feita de antimônio e safira. E ele também vê prisões, uma prisão para as estrelas dos céus e hostes dos céus que erraram, estrelas que ficam girando sobre o fogo. Reforça mesmo essa ideia de ordem e julgamento cósmico. E outros anjos aparecem nessas jornadas, para explicar as coisas para ele. Aparecem. O texto apresenta os papéis de alguns arcanjos importantes. Uriel, que cuida do mundo e do inferno, Sheol. Rafael, que cuida dos espíritos dos homens. Raguel, o anjo da vingança divina. Miguel, o protetor da humanidade, do povo escolhido. Saracael, que lida com os espíritos que nos levam a pecar. E Gabriel, que cuida do paraíso, das serpentes, dos querubins. Cada um com a sua função específica. E os lugares para os mortos. Ele descreve lugares de punição bem terríveis, sim. Um deserto com 7 estrelas presas, parecendo montanhas queimando. Outro lugar com um fogo imenso e uma fenda para o abismo. Mas também descreve 4 bonitos lugares, a oeste, onde as almas dos mortos ficam esperando o julgamento. Separadas? Sim, separadas por condição. Um lugar para os justos, com luz e água, outro para os pecadores que não foram punidos em vida, esses ficam em tormento. Um terceiro para as almas que reclamam, que contam como foram destruídas. E um quarto para os espíritos de gente que foi pecadora, mas não totalmente injusta. O texto até menciona o espírito de Abel lá, reclamando de Caim. Que detalhado! E falando em lugares simbólicos, o texto menciona árvores importantes também, né? Na seção As Árvores Aromáticas. Sim, 2 se destacam. Uma árvore muito especial, lá naquela montanha central, com cheiro maravilhoso, fruto tipo tâmara. Miguel diz que ela vai ser dada para os justos e humildes comerem depois do julgamento, quando for plantada num lugar santo. E a outra? A outra é a árvore da sabedoria, que fica no jardim da justiça. Parece uma alfarrobeira, fruto tipo uva, cheiro que se espalha. Rafael identifica essa como a árvore que o velho pai e a idosa mãe. Adão e Eva. Isso, a nota diz que são eles. A árvore que eles comeram, aprenderam a sabedoria, tiveram os olhos abertos e foram expulsos do jardim. É interessante que as notas do McCracken comparam as 2 árvores com a cannabis. Uma interpretação bem dele. Curioso mesmo. Essas viagens do Enoque parecem ter sido bem extensas, então. Cobriram muita coisa. Cobriram, o texto ainda menciona de passagem outras viagens. Montanha de Fogo, Vale Amaldiçoado, Travessia do Mar Vermelho, até um encontro com um anjo chamado Zotiel, que uma nota especula que poderia ser a Esfinge.
A esfinge. Nossa. É o que a nota sugere. E tudo isso culmina com o anjo Uriel ensinando astronomia para o Enoque, os movimentos do Sol, da Lua, as leis do céu, que é a base para outras partes do livro que a gente não vai detalhar tanto aqui. Entendi. Isso leva a gente para aquelas duas sessões que você mencionou antes, que talvez não sejam do Enoque mesmo, segundo as notas, o livro de Matusalém e o livro de Noé. O que elas contam? O livro de Matusalém é sobre o nascimento de Noé. E ele nasce diferente. Como assim diferente? O texto descreve a aparência dele. Corpo branco como neve, vermelho como rosa, cabelo branco como lã, olhos lindos que brilhavam como o sol. Uma aparência que lembrava a dos filhos dos anjos dos céus. Ah, conectando com a história dos vigilantes. Exato. E o pai dele, Lameque, fica com medo. Acha que não é filho dele. E o que ele faz? Vai procurar o pai dele, Matusalém, e Matusalém supostamente vai consultar Enoque. A nota do McCracken acha que isso pode ser só um jeito de dar autoridade à resposta. Talvez Enoque já tivesse sido arrebatado. E qual é a resposta que volta, atribuída a Enoque? Confirma que não é filho de Lameque, sim, mas explica que a aparência especial dele tem a ver com a transgressão dos anjos que aconteceu na época do avô de Lameque, o Jarete. E aí já vem a profecia. Vai ter um dilúvio por causa dessa bagunça toda, mas Noé e seus 3 filhos vão ser salvos. E manda chamar ele de Noé, que significa conforto, porque ele vai trazer alívio para a terra depois da destruição. Faz sentido o nome. E o livro de Noé? E esse já se passa mais perto do dilúvio. Noé sente a terra tremer, a destruição chegando, e ele clama, pede ajuda a Enoque. E recebe uma resposta. Sim, a resposta vem recontada pelo próprio Noé no texto. Reafirma que o dilúvio é o julgamento pela maldade que os humanos aprenderam com os anjos caídos, segredos, magia, metalurgia, prata, chumbo, estanho são mencionados. De novo a metalurgia ligada à transgressão. Exato. Mas garante que Noé, por ser puro e justo, será salvo com a família. E menciona que anjos estão construindo uma estrutura de madeira. A arca. A arca. É interessante que as notas do McCracken aqui até trazem umas ideias sobre possíveis causas geológicas para o dilúvio, ligadas a teorias de deslocamento polar, e descrevem um vale ardente onde os anjos caídos seriam punidos, com cheiro de enxofre e metal derretido, talvez ligando à metalurgia que eles ensinaram. Ufa! Quanta coisa, hein? A gente percorreu muitas histórias densas desse documento. Se a gente fosse, assim, tentar resumir os temas principais que aparecem nesses trechos que a gente viu. Olha, acho que fica muito clara essa tensão, né, entre uma lei divina, uma ordem, e a transgressão, seja dos anjos, seja dos humanos depois. Sim, essa quebra de regras e suas consequências. Exato. E um foco muito grande no conhecimento, principalmente o conhecimento que é visto como proibido, ou que chegou antes da hora e que acaba levando à corrupção, à queda. E a própria natureza desses vigilantes ou anjos, né? É meio ambígua na descrição da fonte. São seres espirituais ou aquela ideia do McCracken, de uma cultura avançada. Pois é, o texto deixa essa ambiguidade no ar. E claro, tem aquele padrão que se repete: pecado leva a um julgamento gigantesco, apocalíptico. O dilúvio é o maior exemplo, mas depois vem uma promessa de restauração, de recomeço. E a linhagem, a profecia. Isso parece muito forte também, né? Como na história do Noé. Sem dúvida. A linhagem justa, a importância de quem descende de quem, e a profecia é central. Isso fica super explícito naquela sessão longa, a profecia dos animais. Ah, essa a gente só mencionou. Como ela funciona, segundo as notas da fonte? É uma alegoria gigante da história. Os animais para representar pessoas e nações. Tipo? Touros brancos são a linhagem justa. Adão, Sete, Noé, Abraão, Isaac e Jacó. Um touro negro é Caim. Uma estrela que cai é um anjo caído. Ovelhas são os israelitas. Entendi. E outros povos? Burros selvagens seriam os ismaelitas, lobos os egípcios, cães os filisteus, leões os assírios, águias os romanos e por aí vai. É bem detalhado. E essa alegoria cobre muito tempo, né? Pela interpretação das notas. Cobre. A leitura que está lá nas notas vai desde Adão e Eva, passa por Caim e Abel, Sete, os anjos caídos, Noé e o dilúvio, Abraão, Isaac, Ismael, Jacó, Esaú, as 12 tribos, José no Egito,
Uau! Moisés, o Êxodo, a conquista da terra, os juízes, Samuel, Saul, Davi, Salomão construindo o templo, profetas sendo mortos, o exílio com uma conexão de novo com Manassés e a arca indo para a Etiópia, o retorno, o segundo templo. Chega mais perto da era cristã? Sim, a interpretação nas notas continua. As águias, romanos, aí umas ovelhinhas de olhos abertos, que poderiam ser os essênios, uma figura que seria João Batista sendo morto por corvos, e uma ovelha com um grande chifre que seria Jesus. E termina como? Termina falando de 12 pastores finais para a era cristã e um julgamento futuro, um segundo fim. Mas olha, é fundamental a gente repetir. Essa é a interpretação que está nas notas dessa versão específica do texto, tá? Não é uma afirmação nossa, nem a única leitura possível desse trecho. Entendido. É crucial separar o texto da interpretação que acompanha essa edição específica que a gente está analisando. Mas, de qualquer forma, é uma tapeçaria bem complexa que essa fonte apresenta. Uma visão de mundo muito particular. Muito. Cheia de anjos rebeldes, gigantes, viagens cósmicas. Essa história recontada de forma simbólica, profecias super detalhadas, é um pacote completo. E pensar que esse texto sobreviveu, né? Foi redescoberto. Isso por si só já é incrível. Com certeza. E ele influenciou muita coisa. Outras tradições judaicas e cristãs. Mesmo sendo controverso, fora do cânone para a maioria, ele abriu janelas importantes para o estudo do pensamento antigo. E continua gerando debate, né? Continua. E para a gente fechar nossa conversa, fica uma provocação, baseada justamente no que a gente viu. O texto descreve esses vigilantes ensinando coisas como escrita, metalurgia, astronomia, habilidades que marcam o início da civilização. Sim. Se a gente pensar nisso só como exercício, sabe? Se essa história toda contiver algum eco, mesmo que distorcido, de uma memória cultural muito antiga, talvez ligada àquela ideia de cultura avançada que o McCracken menciona nas notas, o que isso poderia sugerir sobre como os povos antigos talvez percebessem a origem do conhecimento, da tecnologia? Teria vindo de fora, de algo outro? É uma pergunta excelente para se pensar, né? Leva a gente a refletir sobre mitos de origem, sobre como as culturas antigas viam essa relação entre conhecimento, poder, o sagrado. De onde vêm as coisas que mudam o mundo? Fica aí a reflexão. Fica a reflexão. E para quem se interessou pelo livro de Enoque, vale a pena procurar mais, comparar versões, ler outras análises. Com certeza. É um universo muito rico, cheio de camadas. Fascinante e complexo.